Ei, ei, pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui de volta, a gente está na nossa 14ª aula e eu queria saber de vocês aí, postem no grupo. Eu acho que eu tô com uma dúvida aqui, ou eu estou explicando muito bem ou todo mundo abandonou, porque eu não estou vendo as pessoas se manifestarem a respeito de dúvidas, assim. Eu quero que isso aconteça para eu perceber como é que vocês estão indo. Porque a minha expectativa, pessoal, diante do fato de nós estarmos na 14ª aula, é que vocês, alunos, já estejam tendo alguma autonomia, né, ao conteúdo HTML, autonomia qual que já pode dar a vocês a possibilidade de buscar outros conteúdos, né, não só no nosso curso, mas não só na internet, mas em livros também, algumas publicações como revistas especializadas em bancas, para que vocês possam começar a desenvolver-se a partir de conteúdos externos ao nosso curso, tá? Não que eu vou deixar de falar alguma coisa, mas eu estou falando aqui os essenciais, né? E os detalhes a gente vai aprendendo com a vivência, com buscar conhecimento. Então, se está tudo bem aí com vocês, me comuniquem. Se não está indo muito bem, também me falem, que é para a gente ver o que é possível fazer. Mas eu acredito, pelo que eu tenho escutado e visto por aí, que está todo mundo, que quem está acompanhando está com um bom desempenho e nosso curso está sendo muito bem falado, né? Por aí eu tenho recebido ótimas notícias a respeito disso. Fico feliz. Mas eu quero que essa comunicação comigo seja, independente de dúvida ou não, vamos nos falando, né, das expectativas e tal que vocês têm a respeito do próprio curso e do que vocês vão fazer agora com esse conhecimento que vocês têm em mãos, tá bom? Bom, mas nós havíamos parado na estilização da nossa página principal, da nossa primeira página lá na web. É, e a gente vai precisar agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso, olha, eu tenho um link aqui que eu vou mandar para vocês, vou postar lá no grupo, com uma tabela de cores CSS, né? Agora que a gente vai começar a mexer lá no nosso site, vai ser importante vocês saberem como manipular. Observem que essa tabela aqui, ela dá o nome da cor, tá? E ela dá o código aqui, tanto o código em Java quanto o código em HTML, que é o que nos interessa realmente, né? Então, eu estou passando esses códigos aqui, eles têm uma relação direta, não é coisa aleatória que alguém inventou. Tem uma razão e um porquê. E ao longo aí do nosso curso, da nossa manipulação com cores, eu vou explicar para vocês o significado, tá ok? Bom, continuando aqui, nós estávamos... Deixa eu ir na nossa pastinha aqui do curso. Página 1, não é? Nós estávamos aqui e fizemos aquelas modificações todas, né? O site realmente começa a tomar uma cara aqui de site, né? Muito parecido com o que a gente já vê aí na internet. E agora a gente vai fazer isso de acordo com a estrutura que nós colocamos lá naquele wireframe lá dentro do Fireworks, lembram? A gente vai fazer uma divisão agora aqui de rodapé e de topo e conteúdo e rodapé, tá ok? Vamos lá então agora partir para inserção de novas divs e aí depois a gente volta a estilizar aqui o site. Vamos voltar para o nosso HTML aqui. Então nós temos a div geral, que é a div que corresponde a tudo, né? Então dentro de tudo dessa div geral nós temos uma outra div. Podemos colocar uma outra div que eu vou chamar de topo. Você pode chamar do que você quiser, tá? Div id igual a topo. É uma div que vai englobar as informações que eu quero que fique lá no alto da página, né? Como se fosse a apresentação, né? Introdução ao significado, né, do site. Então, eu vou adicionar aqui uma div. Vocês façam o mesmo aí. Salvei. Tá? Div de topo. Certo? E vamos adicionar aqui depois dentro da div geral, tá? Prestem atenção nisso. Vamos adicionar uma outra div id igual, vou chamar de rodapé.
Vocês vão ver muito isso na web quando vocês começarem a estudar códigos aí dos sites. Até escrever aqui dentro, rodapé. Vocês vão ver muito o nome dessa div como footer, tá? Do inglês mesmo, que footer em inglês é rodapé. Vamos lá. Barra div. Tá, ok. Então nós adicionamos duas divs novas e vamos trabalhar então agora dentro dessa div. O que eu fiz aqui? Que vocês, não sei se vocês perceberem. Eu coloquei o menu dentro do topo, que é o que normalmente acontece com a estrutura do site. O menu vai dentro do topo, tá? Então, para a gente ficar ainda um pouco mais organizado, pessoal, vamos até escrever aqui, conforme eu tinha falado para vocês, que vai aumentar o nome de div. Vamos comentar fim da div topo, certo? Tá? Para comentar é simples, né? Abre o sinal menor que, e aí vem um ponto de exclamação, dois traços, fim da div, escreve o que você quer, né, no comentário, e para fechar de novo dois traços, sinal maior que, tá? É assim que se comenta para quem já esqueceu. Então nós estamos aqui com a nossa div topo e temos dentro dessa div topo o menu. Agora, esse menu, para ficar ainda um pouco mais organizada essa estrutura, nós vamos adicionar uma outra div. Div id menu. Tem gente que chama de nave também, tá? Então, que é de navegação. Então, é uma questão aí que vocês podem fazer aquilo que vocês fiquem mais familiarizados, mais à vontade com o nome, tá? Então, estou sendo bem específica aqui. Aliás, essa é uma boa informação. Sempre que vocês forem nomear div, procurem nomear com aquilo que tem relação com o contexto. Se isso aqui é um menu, né, o menu do site, ou seja, onde vão estar disponíveis os links da página, então vamos chamar de menu aqui. Não é isso? Se a gente está falando do topo, vamos chamar de topo. Coisas que tenham sentido mesmo, algum valor semântico para a própria estrutura do site. Tá? Feito isso, vamos salvar e vamos ver se aconteceu alguma coisa lá na nossa página. Atualizar? Não aconteceu nada. Por quê? As divs não têm conteúdo. Na verdade, elas têm até o conteúdo aqui no caso da div topo, ela tem o menu, mas ela não está estilizada. Então vamos começar a estilizar aqui no nosso, dentro das tags style, dentro do head, né? Vamos voltar aqui para o nosso CSS. Lembrando que por enquanto nós estamos trabalhando com a CSS dentro do próprio documento, que não é recomendado, não chega a ser errado, mas não é o recomendado. Tá? Vamos agora dar estilo para nossa div topo, certo? Então é tralha topo. E aí vamos dizer aqui as informações que a gente quer. Eu não preciso, pessoal, dizer a largura do topo, porque ela acompanha. Se você não disse, ela vai acompanhar a div anterior a ela, a div em que ela está contida, tá? A que manda em tudo. Então ela já vai ser o id 960 pixels, tá? Mas isso aí vocês procurem não se preocupar em escrever para não ficar com grandes linhas de código, tá? Então vamos colocar aqui algo que interessa para a div topo, que é uma altura. Height. Então vamos dar uma altura para topo. Eu acho legal 130 pixels, tá? Num tamanho ótimo, tá? Para altura de topo. E aí vamos dar também um padding, né? Para não ficar grudado lá no topo o conteúdo, como a gente viu. Padding. Um padding de, eu acho que 5 pixels tá bom. Tá? Isso, 130. Vamos ver se já aconteceu alguma coisa aqui com essas informações de estilo. Ó, observaram? Ele afastou aqui o Consciência Negra porque ele tem 120 pixels, 130 pixels. Então, olha lá, ele deu lá o padzinho, né, de 5. Na verdade, vocês estão vendo um espaçamento maior, porque já existe, né, o padding
da div geral, tá? De 10 pixels. Então ele está somando aqui os dois, como um não é visível. Então assim, para efeito de tornar visível lá, vamos falar um pouco da propriedade border aqui no CSS. Então vamos colocar uma borda lá, até para a gente ver. Vamos colocar uma borda de 1 pixel. E aí, pessoal, vem outros tipos de outros valores que você pode adquirir, que você pode adicionar a uma borda, tá? O primeiro valor que eu coloquei foi a espessura da borda. Então eu vou dizer também que eu quero um estilo para essa borda. Eu quero um estilo dotted, ou seja, pontilhado para essa borda. Existem outros e eu vou mostrando para vocês à medida que o curso for, que a gente for usando as bordas, eu vou mostrar para vocês, tá? Border 1 pixel, e aí a gente vai colocar uma cor nessa borda. Só para a gente manipular aqui a nossa tabela de cores, tá? Vamos escolher uma cor aqui para a gente colocar na nossa borda. Eu acho essa cor aqui legal para o que a gente está querendo, tá? Copiar. Isso aí é gosto de vocês. Escolham a cor que vocês quiserem. Vamos lá. Então, vou colar aqui. Tá, colei a cor, 1 pixel, pontilhado. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, o que houve? Nossa borda. Ah, tem 2 tralhas aqui. 2 tralhas não vai funcionar. Vamos ver se agora ele... Olha lá, vendo? Foi criada uma borda aqui em volta do topo. E aí você vê que agora aparece aqui o padding, né, que a gente já deu na... que a gente deu na div geral, tá? Então, pessoal, a gente adicionou uma borda pontilhada, tá? Para o nosso conteúdo. Por enquanto, se contentem com essa informação, com essa possibilidade de borda aqui, tá? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Porque agora eu tô um pouco preocupada com essa fonte aqui, ó. A gente está vendo uma fonte serifada. Eu vou aproximar no zoom aí para dizer para vocês o que é serifa. Para quem não sabe ainda, serifa são uns tracinhos aqui, ó, na base da fonte, em que ele tem o objetivo de criar quase que uma linha para auxiliar a leitura, né? A junção desses tracejamentos embaixo, as chamadas serifas, tem essa ideia de criar. Só que assim, e geralmente essas fontes serifadas são usadas para grandes volumes de texto e são usadas especialmente em livros. Agora, existem as fontes sem serifa, né, que são as fontes que não tem esse tracinho aqui embaixo, tá vendo? E que são mais largamente usadas na web. E aí eu quero mudar isso aqui, porque a gente não tem um grande volume de texto como comparativamente a um livro, por exemplo, né? A gente está usando por padrão, a fonte padrão dos navegadores é a fonte Time News Roman, tá? Que é essa aqui que a gente está visualizando agora. Mas a gente vai mudar lá para ficar com a corzinha, com a fontezinha um pouco mais moderna. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar uma fonte que eu sei que tem na minha máquina e que eu sei que são fontes padrão do navegador, tá? Do navegador não, dos computadores. Dos computadores. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que determinadas fontes são possíveis não, já vem na pré-configuração de qualquer computador. Elas vêm junto com o sistema operacional, né? Existem, se eu não me engano, 17 famílias, uma coisa assim, de fontes padrão. E aí você precisa sempre fazer o seu site com fontes seguras, ou seja, fontes que realmente
a gente sabe que o usuário vai ter no computador, porque elas são fontes, as chamadas fontes de sistema. Elas vêm juntamente com o sistema. Eu sei que a Arial é uma fonte de sistema. Eu sei que a Verdana é uma fonte de sistema. Eu sei que a Comic Sans é uma fonte de sistema. Existem a própria Time News Roman. Existem algumas, Tahoma também. Acho que Geórgia também é. Enfim, a gente vai vendo as fontes que são. Mas qual é o objetivo agora? A gente saber que a gente não quer uma fonte com serifa, a gente quer uma fonte sem serifa. Como é que a gente declara isso lá na CSS para que o navegador obedeça? A gente vai aqui, ó. Vamos colocar diretamente no body, porque aí ela vai se reproduzir em todo o texto. Vamos lá. A gente vai chamar uma propriedade CSS chamada font family. Ok? E aí, a gente vai dizer que tipo de fonte que a gente quer. Eu estou falando para vocês que a gente quer uma fonte sem serifa, né? Eu posso chegar aqui e escrever isso aqui, ó. Sans serif. Ele já sabe que é uma fonte sem serifa. Vamos ver se ele vai aceitar. Olha lá, já mudou, tá vendo? Ele mudou para isso aqui que eu acho que é a Arial. Tá? Mas eu particularmente não gosto muito da Arial. Tá? Vamos trocar por uma outra fonte que também é muito dominante. Observem que até cresceu, né? Porque cada fonte, apesar de ser o tamanho 12, o tamanho padrão, ela cresce aqui. Mas vamos ver qual é o tamanho padrão do navegador agora. Vamos botar um tamanho aqui de fonte que a gente quer que seja reconhecido. Aí, ó, se a gente quer tamanho, a gente vai colocar outra propriedade chamada font size. Size é tamanho em inglês. Então a gente diz aqui, ó, 12px. Ctrl S. Vamos ver. Olha lá, modificou. Por quê? Porque a fonte padrão, o tamanho da fonte padrão desse navegador, dentro daquela discussão que nós estávamos tendo antes, né, é uma fonte com o tamanho que eu me arrisco a dizer ali, o padrão devia estar em 16 pixels, né? Com certeza maior do que 12 era, que foi o que nós colocamos aqui agora. Então já está um pouco parecido aqui, né, com o que a gente quer, né? Já está bem mais cara de site. Então, feito isso, pessoal, nós vamos modificar agora, vamos dar um estilo nesse agar aqui. Na verdade não, vamos fazer uma propriedade no P primeiro, porque nós já estamos com ele aqui, tá? Em cada parágrafo, pessoal, vocês estão vendo que a leitura, vou voltar aqui, as linhas estão muito juntinhas, né? Ainda mais agora que diminuiu, isso deve ter dado uma dificultada aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para aumentar o tamanho entre linhas, o espaçamento entre linhas. Como é que a gente faz isso? É assim, ó, a gente tem uma propriedade chamada line height. Essa line height, ou seja, a altura da linha, tá? Do inglês. Não, tudo aqui é inglês, tá? Do line height. Então, a gente vai dizer lá, aí também relativo, tá, pessoal? De novo, o que ele vai pegar? Vamos voltar àquela discussão lá que eu fiquei de trazer uma informação para vocês. Ele vai pegar o tamanho da fonte que nós estamos utilizando, tá? Como referência. E aí, ele vai determinar aqui, você também poderia fazer isso por pixels, mas a gente não é recomendado. Vamos fazer por de forma relativa, tá? E aí, de forma relativa, a gente usa o EM comunidade, não o pixel. Então, o que nós vamos fazer? O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, a altura da fonte é 12 pixels. O tamanho da fonte é de 12 pixels, tá? Então, o line height vai se basear no tamanho da fonte para poder aplicar. Então, se eu coloco assim, ó, 1.5 EM, ele está multiplicando 12 por 1,5. E aí, esse valor, que se eu não me engano dá 18, vão ser 18 pixels, vai ser a altura entre linhas. Vamos lá verificar. Salvei aqui. Olha lá, tá vendo?
ele deu uma aumentadinha aqui, ó, num espaço que é correspondente, até para quem já está acostumado a visualizar os pixels, realmente a gente nota de cara que temos um espaçamento entre letras, entre linhas, que realmente é de 12 pixels ou 18 pixels. Agora, pessoal, vamos aqui observar essa foto do Ney Lopes, que é uma imagem, né? Tá observando que, da mesma forma que estava ocorrendo com as divs, o texto está muito aproximado aqui da foto? Juntinho, né? Então, vamos dar uma melhorada aí nessa diagramação aí do nosso site, com essa foto do Ney Lopes. Vamos colocar um espaçamento aqui maior, uma distância maior. O que a gente pode usar para isso? Nós podemos usar o margem. Vamos dar uma margem de diferença em relação à imagem. Tá, mas para isso a gente precisa saber em que elemento que nós vamos aplicar a imagem. O elemento responsável por inserção de imagem numa página HTML não é o IMG? Então, exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o IMG, da mesma forma que nós pegamos o body e o P aqui, que são tags HTML, e colocar lá, IMG. Não precisa de tralha, por quê, pessoal? Porque é um elemento HTML, tá? Não é o identificador. Então, vamos lá. Nós queremos dar uma margem, né? Então, vamos colocar aqui, ó, margem, 2 pontos. Vamos colocar uma margem de 25 pixels. Acho que fica legal. Ctrl S. Aqui. Olha lá, tá vendo? Já afastou, ficou bacana. E aí ele vem bem mais para cá. Por quê? Porque ele está somando a margem dele com o enchimento que já existe aqui. Então, digamos assim que a gente não quer que exista essa diferença aqui, né? O texto veio, a fonte foi muito para dentro, a foto foi muito para dentro. A gente quer que continue na mesma linha de texto aqui para respeitar uma diagramação, não ficar interessante. Nós só queremos esse espaçamento de baixo aqui. Nós não queremos, nós queremos espaçamento embaixo e nós queremos espaçamento em cima. O que a gente vai fazer? Bom, existem duas maneiras de aplicar a propriedade de margem, como eu já falei na 11ª aula, se eu não me engano, 12ª. Que é você especificar um local. Nós poderíamos fazer assim, ó, margem bottom, que é a primeira que nós nos interessamos para afastar a foto do texto de baixo. Aí a gente coloca 25 pixels, certo? Aí a gente vai aqui, ó, margem top, também 25 pixels. Não esqueçam de botar pixel, como eu esqueci de botar aqui na linha de cima, porque não funciona, tá? Tem que dizer qual é a unidade. Margem top. Vamos salvar. E aí a gente vai. Olha lá, tá vendo? Ele voltou para o lado e tá dando margem somente na parte de cima, como nós pedimos, e na parte de baixo, tá? Já ficou mais interessante. Ficou bacana. Então, dito isso, pessoal, nós vamos aplicar agora um outro estilo aqui nessa foto, tá? Que é um estilo que nós já aplicamos aqui. Olha só. Vamos pegar a borda, só para título de economia de tempo, Ctrl C, vamos copiar aqui, Ctrl V, tá? Então, nós vamos, o que eu estou querendo agora? Aplicar uma borda em volta da imagem, só que eu quero uma borda um pouco maior, porque é uma imagem, para formar como se fosse uma moldura. E também eu não quero ela pontilhada, vamos supor. Eu quero ela tracejada. Então eu venho e escrevo dashed. Ctrl S. Vamos ver o que vai acontecer lá. Opa, por que não?
Border 3 pixels. Ah, tá. Olha só, não coloquei o ponto e vírgula aqui. Então ele não funcionou, tá? Eu posso não colocar um ponto e vírgula aqui, como eu já falei, até numa alguma aula aí, desde que eu não tenha mais conteúdo daqui para baixo. Quando eu for inserir uma nova propriedade, eu sempre vou ter que colocar. Olha aí, pessoal, botei. Ah, não ficou lá essas coisas tão bonitas assim, né? Mas é só para vocês verem como é que funciona uma borda na imagem, tá? Então eu posso chegar aqui e, por exemplo, ah, mas eu quero colocar uma borda que seja uma linha reta, nem tracejada, nem pontilhada. Tudo bem. Como é que a gente faz? A gente vai lá e coloca um outro valor aqui, que é o valor solid. Aí você vai lá e verifica se deu certo. Olha só, tá vendo? E aí a gente incluiu o valor para a borda sólida e aí ele fez exatamente o que a gente pediu, tá? Então nós fizemos isso. Agora, para a gente começar a deixar isso bem parecido mesmo com o site, vamos trocar a cor de fundo, vamos fazer uma harmonização que está num cinza por essa mesma cor aqui da borda. Vamos lá, vamos testar aqui. Pegar essa cor aqui, Ctrl C, e vir aqui, ó, que o cinza é o tralha CCC, né? Ctrl V. Aí a gente vai lá na nossa página, de novo. Olha só, tá vendo? Lá no fundo já mudamos a cor, tá? Só para combinar mesmo aqui com a cor da borda da imagem, da foto do Ney Lopes. Então, se a gente fez isso tudo, pessoal, vamos mudar a cor do título. Agora vamos ter que ter uma observação aqui importante. Nós temos dois níveis de título aqui na página, tá? O H1 e o H2. Então, nós vamos ter que aplicar um título, um estilo no H1 e também um estilo no H2. Vamos lá fazer isso. Vamos pegar aqui primeiro o H1. H1 é font. Não, é color, na verdade, tá? Aplicar a cor. Vamos colar aqui essa mesma cor. Ok. Agora vamos colocar a mesma coisa no H2. Ok, feito isso, vamos observar o que aconteceu. Olha aqui, nosso H1 está correto. Mas por que o H2 não entrou? Vamos ver. Provavelmente escreveu alguma coisa errada. H2, opa! Não escrevi a propriedade, né? Só colei a cor. Vendo? Os errinhos aí que vocês vão observando e vão vendo que como é que se soluciona, né? Ctrl S. Vamos lá que agora vai funcionar. Olha lá, tá vendo? Agora nós já temos, né, nosso sitezinho aqui começa a ter uma cara, né, legal aí de site. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu ainda acho que esse texto está muito grudadinho aqui à margem da div geral. Então vamos modificar isso também. Vamos vir aqui, vamos voltar. Vocês estão entendendo, né, onde que a gente modifica cada coisa, né? Se eu quero mais margem mais padding, eu vou acrescentar mais aqui, ó. Só que dessa vez, pessoal, eu não quero perder os 960 pixels, 20 de largura, tá? Eu não quero, eu quero ficar com 80, na verdade, 980. Então tem que tirar 20 e colocar aqui, ó, retirar daqui.
que são os 10 a mais que eu incluí, vocês entenderam? 10 mais 10, 20, 960 menos 20, 940. Ctrl S. Ah, olha lá, agora tá bacana mesmo de ver, hein? Quantos sites vocês já não entraram e não é mais e não é parecido assim, né? A gente está conseguindo já dar uma cara legal aqui para o nosso site. Bom, eu vou parar por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai ajeitar esse menu aqui. Então vamos começar a falar um pouco de menu. Vamos trazer essa div para um outro local, tá? Vamos mudar a cor aqui dos links. Vamos tirar esse tracejado aqui de baixo, enfim. Vamos começar a mexer nisso. E essa aula nós paramos aqui com essa estilização. Lembrando que o site, vocês vão fazer as coisas de acordo com o gosto pessoal de vocês, tá? Mas não, e a ideia é essa mesmo, que vocês sigam aí o feeling de vocês para escrever as coisas, tá certo? Então tá, pessoal, a gente vai aí continuar se falando. Um beijo enorme e queria registrar também que eu tenho um prazer imenso de estar aqui fazendo isso para vocês, tá? Eu realmente estou no momento de uma fase extremamente ocupada da minha vida, assim, mas não há nada que me impeça de vir aqui e ensinar um pouquinho do que eu sei, porque isso é um retorno para o meu dia absurdo. Eu realmente me sinto muito gratificada por estar podendo passar um pouco do meu conhecimento para todos vocês aí, tá? Então qualquer coisa, eu tô por aqui, a gente vai se falando. Um beijo enorme e tchau, tchau.